Salve, salve, fiel torcida! Que jogo! Que terror! Sejam todos bem-vindos ao canal TV Timão, deixe o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos, ative o sininho e também cole o link do canal em grupos de WhatsApp, redes sociais, sinta-se à vontade. Assim o canal continua crescendo e a gente leva mais informações para vocês. Vamos lá às notícias? Bom, vocês viram que eu não perguntei como vocês estão, né? Não há como estar bem depois de um vexame, depois de uma situação assim, sabe? A gente não tinha dimensão do quão frágil é o Corinthians até o jogo deste domingo. O que dizer de uma partida vexatória como essa? Depois daquela entrevista bombástica que o Memphis Depay concedeu, falando que o corintiano queria que os jogadores corressem, às vezes questionavam a raça, o desempenho, a equipe dentro de campo, o suor se dedicar dentro de campo, aí o Memphis falou assim, correr todo mundo corre, mas tá faltando qualidade, tá faltando organização, tá faltando jogar como equipe. Tá, grosso modo, tá, gente? Só para relembrar, para que eu possa contextualizar aqui a minha explanação. Assim, eu não acho que Memphis Depay, é tudo isso que a galera fala para ter tanto privilégio, né? Para ganhar um salário absurdo, para ter aí jatinhos particulares para que ele possa ir à Europa não sei quantas vezes, ter bônus milionários por assistência, por gols marcados. Para mim, isso aí é obrigação, né? O cara foi contratado, ganha um mega salário, tem uma mansão para morar, tudo bom do melhor, cozinheiro, segurança, escambau A4. Para mim é obrigação jogar bem, dar assistência, fazer gols e coisas que tais. Mas enfim, tá no contrato, o que a gente pode fazer, né? Só que eu não posso discordar daquilo que ele falou. Se era o momento propício, se era o local adequado, são outros 500, né? Roupa suja se lava dentro de casa, lá fora, pra mídia, enfim. Isso é discutível, mas eu não posso tirar a razão dele. E falei aqui, aliás, em vídeos anteriores, podem voltar aí, eu até comentei, né, tracei aí todo o elenco do Corinthians, todo o plantel do Corinthians, um por um, e teci a minha visão, meu ponto de vista sobre vários jogadores. Nossa, vieram aqui nos comentários, então ninguém presta. Aí eu respondi, não é bem assim que ninguém presta no Corinthians. O Corinthians tem bons jogadores, mas não é esse elenco formidável. Aliás, não tem um elenco sequer. Tem 11 jogadores e a gente depende de dias que eles estão inspirados para que o time jogue bem. E ficou escancarado essa falta de sincronismo, essa falta de equipe no jogo diante do Flamengo. Em um campo com dimensões gigantescas, essa falta de coletividade ficou mais escancarada assim. Foi um absurdo o que o Corinthians sofreu. Eu sinceramente falo para vocês, eu pedia para que o jogo terminasse, para que o vexame não fosse maior, e poderia ter sido. Aí o Orlando Ribeiro falou, não, é que o começo foi ruim e o final foi igual ao começo. 4-0 fora o baile. Não tem o que falar, gente. Eu não tô puxando a sardinha aqui pro lado do Flamengo, muito menos gosto da equipe, mas assim, verdade seja dita. Parece que o time do Flamengo está brincando, sabe? Aqueles jogos assim aquelas partidas, né? Junta aí os padrinhos, né? Junta os casados, solteiros, vamos fazer um jogão de final de domingo, depois daquela feijoada, depois daquela cervejinha. Parecia que só o Corinthians tinha comido a feijoada e tomado a cervejinha, de tão ruim que foi. Não tinha marcação, no primeiro gol deles, o Mateuzinho foi para marcar o Everton Cebolinha, sem explicação nenhuma, ele largou o jogador livre e foi para o lado da área do Corinthians. Aí o Everton falou, beleza, obrigado pelo espaço, bateu, gol. Pedro quase de cabeça, bola na trave, isso apenas antes dos 15 minutos. E mais, a Arrascaeta quase fez um gol emblemático. Passe de quem? Mateuzinho. Jogou nos pés do adversário, o Hugo Souza adiantado, a Arrascaeta bateu, a bola caprichosamente não entrou. Corinthians só levou o perigo aos 20 minutos do primeiro tempo, num belo chute aí do Carrijo, defesa do goleiro Rossi. Aos 34 minutos, os caras saem do meio campo, tocando a bola, tabelando, fazendo 1-2 e adivinha, mais um, Arrascaeta 2-0 para eles. Cara, parece que o Corinthians estava assistindo. Tipo assim, nossa, que passe bonito. Deixa eu ver você jogar. Ninguém chega, ninguém tenta tirar a bola. Nem falta os caras fizeram. Pior, 3 minutos depois, mais uma lambança da zaga, numa devolução desastrosa do Hugo Souza. 3-0.
2-0 Flamengo. Aos 45 do primeiro tempo, o Hugo Souza se redimiu do lance bizarro anterior, salvando o Corinthians. Seria um golaço do Pedro, que entrou na zaga do Corinthians costurando, driblando todo mundo, e a galera assistindo ele jogar. Não chegou ninguém para atrapalhar, para entrar na frente, para tentar tirar a bola, para fazer um pênalti. Gente do céu, que time morto. Bom, pênalti o Corinthians fez, né? Igor Coronado fez um pênalti e o Pedro converteu. 4-0 fora o baile. Resumindo, foi isso. E agora, Dorival Júnior, que assistiu de camarote o vexame, vai ter um trabalho lascado para dar a esse time, para dar a esses 11 jogadores cara de equipe. Ficou escancarado aí que o Corinthians tem 11 jogadores apenas. Quando precisa fazer uma alteração, sofre muito. E é complicado. E assim, também não são 11 jogadores que você pode falar, nossa, que formidável. São 11 bons jogadores. Corinthians tem um bom time, mas não tem um elenco. E jogar como equipe, aquela equipe compacta que sabe atacar, que sabe defender, o jogo de hoje mostrou a todos nós que estamos muito longe disso. Bom, no pós-jogo, poucos deram as caras, para falar sobre a desastrosa derrota. Romero falou que o time tem que melhorar muito, que não tem tempo aí para lamentações e que precisa se recuperar rápido, já que no meio de semana tem mais um desafio agora pela Copa do Brasil. Quanto ao interino Orlando Ribeiro, só restou pedir desculpas. Ele começou falando sobre a falha aí do Hugo Souza, abre aspas. O Hugo pode ter falhado nesse gol, o terceiro do Flamengo, mas em outros lances e em outros jogos ele já demonstrou a qualidade dele e já demonstrou a grandeza dele. Eu vejo que todo goleiro é sujeito a falhas, ele não é diferente dos goleiros. Mas não o vi abatido no intervalo. Eu tenho certeza de que no próximo jogo ele vai continuar sendo o Hugo que sempre foi, afirmou Orlando. Quem também falou no pós-jogo foi Yuri Alberto, abre aspas. Sabemos que hoje foi um dia difícil para todo mundo que veste essa camisa. O resultado dói, porque a gente trabalha muito para representar bem o Corinthians. O Flamengo teve méritos, começou forte e aproveitou as oportunidades que teve, enquanto nós não conseguimos encaixar nosso jogo. Não é hora de apontar culpados, é hora de assumir como grupo e trabalhar ainda mais. Peço desculpas à torcida que sempre nos apoia, que sigam acreditando na gente. Vamos fazer de tudo para reagir já na próxima partida. Confio muito no nosso elenco e sei que temos força para dar a volta por cima. Agradeço a Deus por mais uma partida com saúde e a minha família que sempre está comigo em todos os momentos, falou Yuri Alberto. Mais uma situação que preocupa é o caso aí do Memphis, que jogou o primeiro tempo, tomou uma pancada, falou que estava doendo aí o joelho, depois a dor teria passado para a coxa e ele foi substituído por Igor Coronado ainda no primeiro tempo. Enquanto esteve em campo, teve uma participação bem discreta que foi alvo aí de críticas por Benjamin Bach, abre aspas. O jogo parecia de campeonato carioca, tamanha facilidade. Nos últimos 3 jogos do Brasileirão, o Flamengo marcou 10 gols e não sofreu nenhum. O Corinthians podia ter tomado 7, 8 ou 9. O Hugo teve um primeiro tempo muito ruim. Cara, para com esse negócio de sair jogando com os pés. O Depay, jogar contra o Sport é fácil. E contra o Flamengo? Finalizou o Benja. Dorival Júnior já começa a trabalhar oficialmente com o elenco nesta segunda-feira e haja trabalho. Agora eu quero o comentário de vocês aqui. Fiquem à vontade. E mais. Pessoal, e tudo que está ruim sempre pode piorar, O ex-CEO Fred Luz rasgou o verbo e falou de forma geral que não deixaram ele trabalhar no Corinthians. O Fred Luz foi um dos responsáveis, por ter levado o Flamengo a um outro nível no quesito arrecadação. Ele, na entrevista, foi bem polido, mas a gente conseguiu ler que não deixaram ele trabalhar no Corinthians da mesma forma que fez no Flamengo, ou seja, fazer com que o time crescesse nos bastidores no quesito arrecadação. Já falei aqui em outros vídeos e vou repetir para vocês. É muito cacique para pouco índio. Muitas pessoas se acham ou dizem que são corintianas, mas muitas delas, não vou falar que é a maioria, seria leviano da minha parte, mas uma boa parte das pessoas que estão dentro do Corinthians, para mim, não são corintianos, pois visam os próprios interesses, olham somente para o próprio umbigo e o time que poderia ser uma potência em arrecadação, hoje sangra por conta de
más gestões. Não é de hoje que o Corinthians vem tendo seu patrimônio dilapidado por gestões desastrosas, más administrações e negócios controversos, para dizer o mínimo. Enquanto isso, mais de 35 milhões de fiéis sofrem vendo o time nessa lástima, vendo que poderia ter um patrimônio ou estar financeiramente estabilizado para poder investir, para poder contar com um plantel digno da sua história. E hoje vocês veem como nós estamos, com uma dívida bilionária que só cresce. Saiba o que disse Fred Luz. No Corinthians não foi encontrada uma condição de alinhamento político em relação aos objetivos do clube. O presidente, muito fustigado por várias questões, não conseguiu ter uma unidade em torno dele, de todos os poderes do clube. Não há ali um ambiente pacífico, no sentido de poder fazer com que os interesses maiores do Corinthians prevaleçam. Ele seguiu. Se discute muito a questão política e se perde um pouco o objetivo principal da instituição, que é levar o Corinthians lá para cima, do ponto de vista de receitas, dos resultados e tudo mais. Você vê, por exemplo, enquanto o Flamengo fatura hoje cerca de 1,3, 1,4 bilhão, o Corinthians trabalha com 800 milhões. Quer dizer, está muito aquém do que o Corinthians poderia ser. Maurício também foi questionado, sobre a sua saída precoce do clube e sobre isso respondeu, abre aspas, diretamente eu não faço parte do dia a dia do Corinthians, na medida em que o plano que foi esboçado não pôde ser seguido na forma que a gente desejava. A gente preferiu não continuar, em benefício do próprio Corinthians. Não fazia sentido a despesa. Nós continuamos, Álvares e Marshall apoiando a gestão financeira do Corinthians. Mas não participamos de nenhuma decisão do Corinthians. Nós não acompanhamos nenhuma revisão do contrato com o Corinthians. Nada. A gente apoia a diretoria financeira do Corinthians e eu também estou à disposição do presidente a qualquer um do Corinthians, quando precisarem falar comigo, mas não estou no Corinthians e não participo de nenhuma decisão. Fecha aspas, finalizou Fred Luz. Bom, pessoal, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueça, deixe o seu like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.